Eu queria entender um pouquinho do briefing do cliente, né? Quando vocês sentaram com o cliente, o 3D já mostrava tudo isso? Não, então a gente tem um caderno de referências, eu não sei se a gente consegue apresentar aqui aquele caderno. Eu não fiz a lição de casa, eu só deixei as fotos. Sabia que o Hugo ia fazer isso. Por isso que ele sentou do outro lado. A gente apresenta sempre um caderno de referências, né? Para a gente poder trazer imagens já de casas prontas, né? Com vários estilos que trouxessem todo o briefing que eles já nos passaram, né? Respeitando muito a arquitetura também, né? Para a gente fazer a montagem dessas referências. Daí a gente faz esse caderno e fala em cima das imagens, né? A gente pede que ele aponte nas imagens qual o sentimento que ele tem em relação àquela imagem. Então, assim, a gente vai fazendo uma anotação muito detalhada, porque parte de um bom projeto é você saber ouvir, né? E isso eu aprendi muito com o tempo, né? A Larissa hoje é a profissional que vai abraçar todo o legado de um tempo de anos de profissão que eu tenho, 20 anos. Então, eu aprendi muito a ouvir, né? E isso a gente aplica muito no escritório, e eu falo para eles o quanto é importante você ter o tempo para ouvir. Porque o cliente, ele às vezes nem sabe exatamente o que ele quer, mas nesses momentos que você senta e você apresenta esse caderno, ele consegue, em pontos assim, mostrar para você, olha, eu gostei daquilo. Aquilo ali realmente, olha, aquilo ali não, aquilo não gosto, aquilo eu gosto. Então faz diferença. Então aí a gente conseguiu entender aqui exatamente nesse caderno de referência, nesse trabalho antecipado, o que eles realmente queriam. A propaganda foi boa, eu vou salvar a pátria. Pra galera que vai assistir em casa, eu vou colocar na edição algumas fotos do caderno de referência que ela me mandou. Ele se salvou, porque a gente ia terminar o podcast hoje com, né? Uma puxada de orelha. Exato. Tá tudo bem, Hugo, tô de bem com você. O que eu acho legal desse caderno de referência que você trouxe, né, é que talvez acho que você consegue contextualizar a cabeça do cliente, porque se só num primeiro momento ele visualizar um papel de planta, para nós muito fácil de visualizar, para ele não. Então, quando a gente traz o contexto, né, e depois vem o 3D, que acaba enchendo os olhos e tudo mais, fica fácil da gente pôr toda essa conversa realmente na mesa ali, né? E o cliente, ele é muito visual, Total. né? Então, ele precisa ter algo para ele poder imaginar como ficaria uma referência que ele tenha na cabeça dele, que ele consiga entender. Porque só aquela planta no papel é muito difícil. Assim, pra gente é super fácil, né? Mas pra poder explicar pra eles. E às vezes tem cliente que entende a planta, porque já construiu várias, né, coisas e tudo mais. E tem cliente que tem facilidade, sei lá, de onde. Mas tem cliente que fala que tá entendendo e não consegue. Então eu entro aqui, né? Você fala, não entra aí. Né? Mais ou menos assim, porque às vezes até quando você tá apresentando uma ideia, né? Quando a gente chega nessa parte da planta, de metragem e tal, a gente usa a trena, às vezes, no própria sala de reuniões, você fala na apresentação, né? Porque a gente tem que falar, porque a pessoa, mas quanto é isso, né? A pessoa não sabe, e aí você precisa ajudar. Isso vem na sequência em relação a materiais, né? Vem em relação a tudo, né? Por que uma iluminação é tão importante? Então, antes de você chegar em todo o final do projeto executivo, você tem que fazer o cliente entender antes dele começar a obra, porque o custo de uma obra dessa, por exemplo, é muito mais cara do que um projeto de uma casa contemporânea que a gente já tem isso já realizado. Então, isso custa muito mais caro. Por quê? Porque exige um volume de materiais que são nobres, né? E você vai ter que ter um contraponto. E aí, lógico, o cliente tem que estar consciente disso, né? Porque o resultado depende disso também. E aí você tem que mostrar quando você está fazendo o caderno de referências, falar sobre tudo para deixar ele, não, ok, é isso. Então vamos seguir. Aí a gente desenvolve o projeto. A pedra, o piso de madeira, o forro de madeira, o madeiramento do telhado, né? O tijolo feito na cor, tudo isso vai onerando, né? O cliente precisa entender isso antes, porque senão vira uma revisão com a obra andando. A gente tem mais uma foto aqui, acho que uma que aparece as janelas, a gente tem... Aqui, por exemplo, dá para a gente ver, a gente tem uma que aparece essas janelas, né? Então você vê uma esquadria que já vem também com esses pinásios, né? Esse detalhamento que vocês estão vendo que formam todos esses quadrados é chamado pinásio. Então isso também, a esquadria já custa, ela já tem um valor, mas ela vai ficar um pouco mais cara. Então tem tudo isso, né? Lógico, o charme é inevitável, mas então tem toda uma característica de coisas que vão trazendo a beleza que a gente quer, mas também
deixa mais caro, né? Eu vou colocar o ponto de vista do engenheiro aqui. Vai. Ó. Quando eu abri o... O engenheiro vai falar, é muito difícil de executar. É isso também, mas tudo bem. Quando eu abri o caderno de referência, de fato ele transmite uma sensação quando você para ficar olhando aquelas fotos. Eu lembro que no caderno tem uma foto que era como se fosse uma área externa, assim, apontada para uma casa, que tinha uma piscininha bem pequenininha, um sofazinho externo e tal. Meu, me deu uma vontade de ter uma casa daquela, que você ficou assim, nossa, se eu tivesse uma casa dessa, eu tô realizado, né? É isso, né? É sobre isso, porque a gente tem que... né? A questão de você criar uma memória afetiva a partir das referências é que faz a gente conseguir realizar depois o projeto. Mesmo com casas contemporâneas, a gente tem que trazer, porque o aconchego nesse tipo de arquitetura, que é mais eclética, é mais fácil, tá? Ela é mais propícia para esse tipo de coisa, né? Quando você faz uma casa mais contemporânea, minimalista, você tem que usar materiais que aqueçam, então você tem que usar, às vezes, um pouco mais da madeira, né, no mobiliário, porque a casa em si, ela traz madeira, às vezes, no forro, né, então traz no piso, mas ela é reta, né? Então você tem que trabalhar muito bem tudo isso. Então a gente consegue fazer a memória afetiva também quando é uma contemporânea. Mas quando você vê as imagens, eu acho que o seu coração bate mais forte, né? O meu coração, com certeza, viu? Aquece. Isso aí. Se você gostou desse corte do podcast e quer continuar nos incentivando a trazer episódios novos por aqui, curta e se inscreva no canal. Isso é muito importante para nós. E se você quiser comentar a respeito desse tema, desse vídeo, ou até sugerir temas novos, convidados novos para a gente trazer aqui, coloque nos comentários. Eu mesmo vou te responder. Um grande abraço. Tchau.